galera, últimas dicas aí para o exame de ordem. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Para o pessoal que participou do Super Revisão Final, é uma complementação. Para o pessoal que está nos vendo aí pela primeira vez, muito prazer. Professor Paulo Nasser, professor de Direito Constitucional aqui do curso Fórum. E o nosso bate-papo aqui são dicas finais aí para o exame de ordem. Então vamos lá, vamos começar nossas dicas. O primeiro tópico aqui que eu quero falar é Poder Executivo, que já não cai há algum tempo no exame de ordem. E Poder Executivo, pessoal, a gente tem algumas questões importantes a falar. A primeira delas é sobre a dupla vacância. Na verdade, nós temos presidente, o cargo de presidente e o cargo de vice-presidente. E se, por acaso, é vago o cargo de presidente, ou seja, quando é que o cargo de presidente vai ser vago? Morte do presidente, renúncia ou impeachment. E aí, o que acontece? O vice-presidente sucede a vaga. Importante lembrar que a sucessão da vaga só se dá pelo vice-presidente. Por quê? Em caso de impedimento, quando é que vai haver o impedimento do presidente e do vice? Quando essa ausência da presidência for temporária. Viagens, problemas de saúde, vai representar o Brasil em outro lugar. Nesse caso, nós estaremos diante de um impedimento. E aí, caso o presidente e o vice estejam impedidos, são chamados ao exercício da função o presidente da Câmara, se ele não puder, o presidente do Senado, se ele não puder, o presidente do Supremo nessa ordem. Pois bem, caso haja vaga, e quando é que vai haver vaga? Quando um dos dois cargos, a ausência for definitiva ou ambos forem definitivos. Então, vamos a um exemplo recente. Impeachment da Dilma. A Dilma presidente e o vice o Temer. A Dilma sofreu impeachment, cargo declarado vago. O que acontece? O vice sucede a vaga, e o verbo é sucessão. Sucessão da vaga. O vice sucede a vaga e o cargo de vice, professor, segue vago. Pois bem, e caso haja, por algum motivo, na verdade o Temer sucedeu a Dilma e o cargo de vice-presidente ficou vago. E caso houvesse a necessidade do Temer viajar por algum motivo, assumiria interinamente, em exercício, o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo. A questão é, e se o Temer também morresse, sofresse uma renúncia ou sofresse um impeachment? Ou seja, se vagasse o cargo de presidente e vice, uma dupla vacância. Nesse caso, o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo não sucedem a vaga. Eles serão chamados ao exercício da presidência e exercerão a presidência enquanto essas vagas de presidente e vice não forem preenchidas. E como é que eu preencho essas vagas? Novas eleições. Então, dupla vacância, vagando o cargo de presidente e vice, novas eleições. Essas novas eleições, elas têm duas hipóteses. O mandato de presidente é de 4 anos. Então, se a vacância se der nos primeiros 2 anos do mandato presidencial, nos primeiros 2 anos, eu vou ter uma eleição direta 90 dias depois da última vaga. Ou seja, urnas na sessão eleitoral, você vai lá e vai marcar lá o número do seu candidato. Campanha eleitoral, eleição normal, como a que você está acostumado. Agora, se a vacância ocorrer nos 2 últimos anos do período presidencial, aí a eleição será indireta, feita por deputados e senadores. O que é isso? Eu vou ter uma eleição dentro do Congresso. Eu vou ter uma eleição são 513 deputados e 81 senadores. Então eu vou ter uma eleição de 594 votos. Nunca houve isso à luz da Constituição de 88. Nunca tivemos que exercitar essa possibilidade. Mas é possível uma eleição indireta no Brasil nos últimos 2 anos do mandato presidencial. Uma outra questão importante a se falar aqui são as imunidades presidenciais. O presidente tem 2 imunidades importantes. A primeira é que está prevista no artigo 86, parágrafo 3º, que ele só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Então, quem pode ser preso em flagrante de crime inafiançável é deputado e senador. O presidente da República não pode ser preso em nenhuma hipótese, a não ser que seja condenado num processo que tenha terminado e ele vá ser conduzido à prisão, cuja pena seja essa. Então, o que eu quero dizer? Não tem nenhuma prisão cautelar que possa ser exercida contra o presidente. O presidente não pode ser preso preventivamente, temporariamente e nem em flagrante delito. O presidente não pode ser preso nem em flagrante delito. Essa é uma imunidade importante. Então, qualquer crime que o presidente tenha praticado, ele vai responder em liberdade. Bom, e ele responderá enquanto presidente da República? Essa é uma segunda imunidade que o presidente tem prevista no artigo 86, parágrafo 4º. E qual é a segunda imunidade? O presidente não responderá enquanto presidente por atos estranhos ao exercício da sua função. Então imagine que o presidente da República tem uma desavença lá com a esposa e a agrida, num típico caso de agressão por violência doméstica, né? Lá a Lei Maria da Penha. Esse caso não tem nada a ver com a presidência da República, é um caso interno lá do casal.
pessoal deles lá. Pois bem, sobre esse caso, o presidente não responderá enquanto presidente da República. Depois que o mandato acabar, ele responde, mas enquanto presidente da República, não. Professor, quanto à prescrição do crime, fica suspensa enquanto ele for presidente. Professor, então que crimes o presidente responderá no exercício da presidência? Crimes que estejam relativos ao exercício da presidência, ou seja, crimes que ele tenha praticado para garantir governabilidade, usando o cargo. Então, quando o Temer fez um acordo lá com o Joesley, da JBS, para dar dinheiro ao Eduardo Cunha, para que ele ficasse calado e não denunciasse aquilo que estava ameaçando denunciar, e com isso garantisse a governabilidade do Temer, foi esse o caso lá, né, da mala de dinheiro. Na verdade, isso tem a ver com a presidência da República, porque o que o Temer queria com essa manobra, esses crimes que ele estava praticando? A governabilidade. Agora, nesse caso, ele responde enquanto presidente da República? Responde. Mas qual é a questão? Ele só responderá se a Câmara dos Deputados autorizar. O artigo 86 da Constituição fala que o presidente da República ele poderá ser julgado por crime comum no Supremo e por crime de responsabilidade no Senado, se a Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 dos votos. Então, se a Câmara dos Deputados autorizar, ele será julgado. Se não autorizar, não será. No caso da Dilma, houve autorização do crime de responsabilidade. Vocês devem lembrar, os deputados fazendo fila, falando coisas engraçadas e no final dizendo sim ou não. Né? Uma cena importante aí da história do Brasil. Né? Pela paz em Israel, eu digo sim. Pela minha filha, eu digo não. Tal. Que votação era aquela que você viu no plenário? A votação da autorização da Câmara para que a Dilma pudesse ser julgada no Senado por crime de responsabilidade. Professor, e se não alcançasse os 3/5 dos votos? Ela não teria processo contra ela de impeachment. Não teria. Tinha acabado ali na Câmara. A mesma coisa acontece no crime comum. Só que no crime comum, ele vai ser julgado no Supremo. Mas para que o Supremo julgue o presidente da República, a Câmara tem que autorizar por 2/3. No caso do Joesley, a procuradora da República na época, Raquel Dodge, eles ofereceu a denúncia. Mas o Supremo só pode analisar a denúncia se a Câmara autorizar por 2/3. E no caso do Temer, a Câmara se reuniu e não autorizou por 2/3 o processo por crime comum no Supremo. Então não houve processo contra o Temer da mala de dinheiro. Professor, então ele não responde por esse crime? Responde depois que o mandato acabar. E está respondendo, né? Não sei se vocês viram, ele foi conduzido à prisão algumas vezes e tal. Então ele responde. Caso a Câmara não autorize, ou caso seja um crime estranho ao exercício da presidência, a prescrição fica suspensa. Só começará a correr depois do fim do mandato. Beleza? Bom, uma outra questão que eu queria abordar com vocês aqui é sobre o poder legislativo. E aí, já que a gente está falando de imunidade, vou lembrar essas imunidades do parlamentar. O deputado e senador, ele tem uma imunidade importante, que a gente chama de imunidade formal, que é que ele não pode ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, o deputado, ele não pode ter nenhuma prisão preventiva, deputado ou senador, preventiva ou temporária contra ele. Mas uma prisão em flagrante, sim, pode. Agora, caso ele seja preso em flagrante, que é o que fala o artigo 53, parágrafo 2º, caso ele seja preso em flagrante, a casa pode mandar soltar. Então a casa se reúne por maioria absoluta dos votos numa votação aberta, ou seja, o que é aberto? Identifica-se lá no painel eletrônico quem votou pela liberdação ou não, e a casa pode mandar soltar o parlamentar. Então, eventualmente, você pode ter um parlamentar preso em flagrante, mas a casa pode mandar liberar esse parlamentar. Uma outra imunidade importante do parlamentar é que ele não comete crime de opinião. Ele não comete crime de injúria, difamação, calúnia, desacato. Por quê? Porque o artigo 53, o 53 caput, diz que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, aquilo que o parlamentar fala, ele não responde, mas nem criminalmente, nem civilmente. Mas, professor, tudo que ele falar? Não. Somente o que ele falar que tiver relação direta com o exercício da função. Então, é muito comum você ter um caso na prova. E aí, um parlamentar, um deputado do estado A encontra o deputado do estado B na praia de um estado C durante o recesso. Foi uma questão de prova de ordem. Dando continuidade a um exercício, a um debate que havia iniciado na Câmara, ali na praia,
terminaram trocando ofensas públicas. Essas ofensas poderão ser implicadas em crime por esses parlamentares? Não. E não por quê? Porque o problema falava dando continuidade a um debate que havia iniciado na Câmara. Então tem a ver com a questão política. E com a questão política, se tem a ver, o discurso tem a ver com a questão política, ele não responde. Agora, um outro caso que caiu na prova da ordem, que um deputado briga com um vizinho por conta de um carro estacionado numa vaga que não deveria num condomínio que moravam. E aí houve uma discussão entre o deputado e o vizinho e trocam ofensas. Essas ofensas não estão acobertadas pela imunidade, porque, obviamente, esse discurso em nada tem a ver com a questão política. Agora, também tem a imunidade civil. E o que seria essa imunidade civil? Seria ele não responder por danos morais ou materiais que, eventualmente, uma discussão dessa, ou aquilo que ele tenha falado, possa ter gerado. Então, imagine que o deputado fale alguma coisa da tribuna que gere algum impacto, e aí há uma investigação e se prove no final que não se tem absolutamente nada contra aquele cara que o deputado acusou. Mas o cara sofreu, né? O nome dele foi noticiado na imprensa, a empresa dele perdeu contratos, pode haver uma ação de indenização por dano material por aquilo que o deputado falou? Se tiver relação com o exercício da função parlamentar, não. Então tem que estar relacionado, tem que ter aquilo que o Supremo chama de vínculo de oficialidade do discurso. Se tiver relação com o exercício da função, aquilo que o parlamentar fala não pode ser aplicado a ele nenhum tipo de condenação por danos morais ou materiais, nem nenhum tipo de condenação penal. Essa é uma imunidade material, da matéria, do falar, né? Qual é a função de um parlamentar? Falar. Então, uma imunidade que protege a matéria, a essência da função parlamentar, é uma imunidade que protege a fala. A imunidade formal impede que ele seja preso cautelarmente só em flagrante. Mas agora vejam, ele pode responder o processo de crime. Então veja, o parlamentar praticou um crime, ele pode responder o processo, só que ele responderá, se não for preso em flagrante, em liberdade. Temos alguns deputados e senadores respondendo a processos penais, mas eles estão soltos. E soltos por quê? Porque, na verdade, eles não foram presos em flagrante, beleza? Bom, nesse caso, ainda há uma terceira imunidade do parlamentar, que é prevista no artigo 53, parágrafo 3º, que diz que o parlamentar pode ter o seu processo suspenso no Supremo. O parlamentar tem foro de prerrogativa de função. Ele vai ser julgado no Supremo se os crimes que ele tenha praticado tenham relação direta com o exercício da função parlamentar. E aí, se tiver relação direta com o exercício da função parlamentar, atrai-se a competência para o Supremo. Pois bem, mas a casa é avisada. E veja, o Supremo pode dar sequência ao processo. Receber a denúncia, instaurar a ação penal, o processo começar. Mas a casa é avisada, se for um deputado à Câmara, se for um senador ao Senado, a casa é avisada e a casa pode votar por maioria absoluta em votação aberta a sustação do processo. E o processo, caso seja aprovada a sustação, fica parado. E fica parado por quanto tempo, professor? O tempo que durar o mandato. Então, é uma terceira imunidade parlamentar importante e que de vez em quando cai na prova da ordem. Então, falei um pouquinho das imunidades do presidente, falei um pouquinho das imunidades dos parlamentares. Então é isso, galera. Estou torcendo aqui para que vocês brilhem na prova, afinal de contas, amanhã é dia de brilhar. Um abraço, moçada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa prova amanhã.